Oi, pessoal! Se gostam desse tipo de vídeo, curtam e se inscrevam para mais. Os meus pais levaram minha irmã para as férias em vez de mim, e mais tarde ela arruinou as férias da família e foi presa, fazendo com que meus pais finalmente percebessem sua verdadeira índole. Eu, uma mulher de 23 anos, tenho uma irmã mais nova, Lisa, de 18 anos, que acredito ser a verdadeira encarnação do mal na Terra. Passei anos tentando convencer meus pais da verdade, mas eles nunca acreditaram em mim, pelo menos até agora. Para contextualizar, sempre tive um relacionamento um tanto tenso com meus pais, principalmente por causa de Lisa. Eles a adoram, principalmente porque minha mãe sofreu um aborto espontâneo, o que a afetou profundamente. Lisa, nascida alguns anos depois, foi vista como uma criança milagrosa, um farol de esperança e alegria que curou a dor da perda anterior. Meus pais a encheram de afeto e atenção, tornando-a o centro do nosso universo familiar. Deixe-me ser clara, eu amava minha irmã mais nova quando éramos crianças, mas aos poucos comecei a perceber que Lisa tinha um talento incrível para manipulação, que nenhum dos membros da minha família parecia entender. Ela sabia como torcer a história a seu favor e era mestre em se fazer de vítima. Uma vez, no meu aniversário, ganhei um incrível relógio de bolso antigo dos nossos avós. Fiquei muito feliz, pois minha avó me disse que era uma relíquia de família. Lisa, claramente com ciúmes, insistiu para que eu compartilhasse com ela. Eu disse não, pois era um presente para mim. Ela tentou persuadir nossos pais, mas como era um presente dos avós, eles não puderam fazer muito. Naquela noite, Lisa, sabendo que eu tinha medo de aranhas, colocou uma dentro da minha fronha, garantindo que eu a descobrisse quando fosse dormir. Acordei com a horrível sensação de uma aranha rastejando sobre minha pele e comecei a gritar. Meus pais correram para o meu quarto, e Lisa agiu surpresa e preocupada, mas depois admitiu para mim, com um sorriso assustador, que tinha colocado a aranha lá para me ensinar uma lição. Fiquei chocada com a forma casual como ela confessou, sem nenhum remorso. Outra vez, lembro quando tinha uma paixão pelo meu colega de classe, Mark, e finalmente tive coragem de convidá-lo para assistir a um filme comigo. Estava toda animada e havia escolhido cuidadosamente um vestido para impressioná-lo, mas assim que Mark chegou, Lisa derramou propositalmente um copo de suco no meu vestido e começou a rir de mim. Fiquei mortificada e tive que trocar de roupa, tentando esconder minha vergonha. Como se não bastasse, Lisa começou a contar histórias constrangedoras da minha infância para o Mark, fazendo-me sentir totalmente humilhada. Ela não nos deixou sozinhos durante todo o tempo que assistíamos ao filme. Quando Mark estava prestes a ir embora, Lisa deu um sorriso malicioso e disse a ele que ele poderia fazer muito melhor do que eu. Mark, que se sentiu desconfortável o tempo todo, saiu às pressas. Eu simplesmente não conseguia acreditar quão cruel e astuta minha irmã mais nova poderia ser. Ao longo dos anos, contei várias vezes aos meus pais sobre as artimanhas dela, mas eles sempre atribuíam isso à juventude e ingenuidade dela. Eles simplesmente não conseguiam vê-la como ela realmente era. Sempre que eu reclamava, eles me ignoravam e me consideravam a encrenqueira da família, então eventualmente parei de falar sobre ela. Lisa continuou sendo a filha favorita, enquanto eu, sempre direta, muitas vezes me sentia como uma estranha na minha própria família. Foquei nos meus estudos e consegui entrar em uma boa faculdade, o que me deu a chance de sair de casa e ter uma vida melhor. No entanto, toda vez que voltava para casa durante as férias, Lisa deixava claro que detestava me ter de volta. Ela me ignorava deliberadamente, recusando-se a participar até das conversas mais básicas. Durante as refeições em família, ela evitava sentar-se ao meu lado ou me interrompia quando eu estava falando com nossos pais. Sua constante necessidade de minar minha presença era evidência de que ela detestava a ideia de eu estar por perto e estava determinada a tornar minhas visitas o mais desconfortáveis possível. Lisa até mexia nas minhas coisas, fingindo que precisava pegar emprestado, mas frequentemente as danificava ou as perdia. Meus pais não faziam nada quando eu tentava reclamar e, em vez disso, nos incentivavam a nos dar bem. Como resultado, comecei a evitar voltar para casa durante as férias, inventando desculpas para passar meus intervalos com as famílias dos meus amigos da faculdade. Para dizer a verdade, meus pais não se importavam tanto e atribuíam isso à minha independência e ao desejo de aproveitar um tempo longe de casa. Quando Lisa se formou no ensino médio, ela não tinha notas suficientes para entrar na faculdade, então optou por uma faculdade comunitária. Isso significava que ela nunca precisou sair da casa dos nossos pais. Atualmente, estou trabalhando em uma multinacional em São Francisco e realmente gosto do meu trabalho. Às vezes mantenho contato com meus pais, mas raramente visito a casa deles. Não mantenho nenhum contato com Lisa. Recentemente, meu pai sofreu um ataque cardíaco quase fatal, mas felizmente sobreviveu por um milagre e foi levado às pressas para o hospital. Quando minha mãe me ligou para contar, eu imediatamente reservei meus ingressos e voei de volta para casa para estar com eles. Os médicos prescreveram vários medicamentos para meu pai e aconselharam fortemente que ele começasse a se exercitar. Desde que recebeu alta, meu pai expressou o desejo de passar mais tempo conosco como família e me disse o quanto se sentia sortudo por ter sido salvo da beira da morte. Entendi de onde meu pai vinha, então continuei passando alguns dias em nossa casa. Meu trabalho permite o trabalho remoto, então não foi problema. No entanto, percebi que Lisa estava profundamente incomodada com o meu retorno. Eu tentei ao máximo evitá-la, pois ambos estávamos mais velhos agora e eu não queria discutir após o ataque cardíaco do nosso pai. Uma manhã, durante o café da manhã, meu pai sugeriu que fossemos todos juntos de férias, já que fazia muito tempo que não íamos a algum lugar juntos. Inicialmente, eu tinha reservas, mas sabendo quanto isso era importante para meu pai, concordei. Quanto a Lisa, ela não estava entusiasmada, mas não teve escolha a não ser aceitar o plano.
Meu pai fez todos os arranjos para nossos voos e acomodações. Eu planejei minha licença do trabalho com antecedência e avisei meus colegas para não me contatarem durante esse período, pois eu realmente queria aproveitar um tempo de qualidade com nossos pais. Porém, quando chegamos ao aeroporto, descobri que meu bilhete de avião havia sido cancelado. Troquei olhares confusos com meu pai, que insistia que tinha reservado e pago pelo meu bilhete. Ao verificarmos mais a fundo, descobrimos que, dos 4 bilhetes, o que estava no meu nome havia sido misteriosamente cancelado. Enquanto eu tentava compreender a situação, olhei para Lisa, que tinha um sorriso astuto no rosto enquanto olhava para mim. Era um olhar que eu já tinha visto muitas vezes antes, a mesma expressão que ela usava quando conseguia realizar um de seus truques manipuladores. Percebi naquele momento que ela tinha cancelado meu bilhete, provavelmente usando o computador do meu pai. Comecei a gritar com ela enquanto ela continuava parada lá, sorrindo para mim. Apontei para meus pais que Lisa era responsável, já que ela nunca quis que eu fosse nesta viagem de família. Em vez de acreditar em mim, minha mãe imediatamente descartou minha acusação, dizendo que sua irmã nunca faria algo assim. Ela continuou dizendo que eu deveria parar de ter ciúmes da minha irmã mais nova e que o cancelamento do meu bilhete tinha sido apenas um acidente. Meu pai também tentou justificar que isso poderia ter sido um erro da companhia aérea e que eu não deveria culpar minha irmã. Fiquei extremamente frustrada por meus pais não conseguirem entender que sua amada, filha milagrosa, poderia estar por trás de tal engano. Naquele momento, não havia nada que eu pudesse fazer, pois meu bilhete já estava cancelado e não havia outros voos para aquele dia. Embora fosse possível pegar um voo no dia seguinte, eu não gostava da ideia de voltar para casa, reservar um novo voo e viajar sozinha, afinal, era para ser uma viagem em família. Também temia dividir um quarto com Lisa durante a viagem. Eu tinha esperanças de que ela tivesse amadurecido ao longo dos anos, mas se ela estava por trás do cancelamento do meu bilhete, eu não podia deixar de me perguntar que outro plano ela poderia ter para tornar minha viagem miserável. Meu pai inicialmente hesitou, sugerindo que todos voltassem para casa e planejassem uma nova viagem mais tarde, mas depois começou a falar sobre como fazia muito tempo que não saía de férias. Minha mãe concordou, dizendo que eu sempre viajo muito a trabalho e que não perderia muito se não fosse naquela viagem. Os comentários deles realmente me atingiram. Parecia que eles queriam que eu insistisse para que continuassem a viagem sem mim. Eu disse a eles que estavam livres para continuar com as férias se quisessem, e eles prontamente concordaram. Embora não quisesse que o dinheiro gasto nos bilhetes e acomodações fosse desperdiçado, fiquei triste por eles não se importarem se eu fosse ou não. Ficou claro que eles não se importavam em seguir com a viagem em família como um trio. Lá estava eu, sozinha no aeroporto, enquanto meus pais e Lisa partiam para suas tão esperadas férias. Decidi voltar para minha casa em São Francisco, sem querer passar mais um dia sozinha na casa da nossa família. Tentei ao máximo deixar o incidente para trás e me concentrar em aproveitar o resto da minha licença do trabalho. Reconectei-me com amigos antigos e passei meus dias mergulhado em livros, transformando minha pausa em uma estação solo. Durante a viagem, meus pais às vezes me ligavam por vídeo e eu podia ver o quanto estavam aproveitando a viagem sem mim. Era como se minha ausência não afetasse a viagem deles de forma alguma. Embora eu não estivesse muito triste por perder as férias, não pude deixar de me sentir excluída. Era mais um lembrete do favoritismo que sempre existiu em nossa família. Eu esperava que um dia eles vissem a verdadeira natureza de Lisa, e acho que meu desejo finalmente se tornou realidade quando, alguns dias depois, acordei com várias chamadas perdidas da minha mãe. Preocupada que a saúde do meu pai pudesse ter piorado repentinamente, liguei imediatamente para minha mãe. Felizmente, ela atendeu, mas soava extremamente angustiada. Perguntei se estava tudo bem, e ela começou a explicar que algo muito preocupante havia acontecido. Aparentemente, meus pais perceberam que os medicamentos essenciais para o coração do meu pai estavam desaparecendo dia após dia. Era uma situação alarmante, pois meu pai não podia deixar de tomar sua medicação, considerando sua saúde frágil. Eles estavam em um país estrangeiro e não sabiam se a mesma medicação estaria disponível fora dos Estados Unidos, então estavam genuinamente preocupados com as pílulas desaparecidas e procuraram em todo o quarto em vão. Minha mãe foi ao quarto de hotel de Lisa, que era adjacente ao deles, para pegar um protetor solar enquanto Lisa estava fora. Para seu total choque e consternação, ela descobriu todos os medicamentos desaparecidos cuidadosamente escondidos dentro da mesa de cabeceira de Lisa. Foi uma revelação assustadora, e ela imediatamente chamou meu pai, que encontrou toda a medicação que havia desaparecido nos últimos dias. Creio que foi nesse momento que a verdade se revelou para eles. Sua amada filha, a chamada criança milagrosa, estava intencionalmente colocando a saúde do meu pai em grande risco. A voz da minha mãe tremia quando perguntou se deveriam confrontar Lisa sobre isso. Aconselhei-a a não falar com Lisa até que estivessem de volta em casa, pois precisavam reunir seus pensamentos, emoções e evidências para enfrentar Lisa com a verdade inegável. Eu sabia que falar com Lisa naquele momento seria inútil, pois ela era uma manipuladora mestre e provavelmente inventaria desculpas para evitar a responsabilidade. No entanto, algo inesperado deve ter acontecido, e meus pais devem ter confrontado Lisa. Recebi uma ligação noturna do meu pai, com a voz tremendo, informando-me que Lisa estava na prisão.